Bom, pessoal, então continuando aqui, vamos passar para o último assunto, né, com respeito a grafos, que a gente vai trabalhar aqui, né, porque o assunto com respeito a grafos nunca acaba, né. Tendo em vista, como eu falei no começo das aulas desse tópico aqui, essa é uma das estruturas mais importantes, né. Isso se não for a estrutura de dados mais importante que vocês vão ver na vida de vocês, né. Então, só vamos finalizar esses tópicos da aula, né, com o assunto de como que a gente pode fazer busca em grafos, né. De certa forma, a gente já meio que decidiu, né, a gente já meio que fez busca, né, em grafos com a ideia lá de criar uma árvore geradora mínima e com a ideia de fazer o algoritmo na ideia de processar, né, o algoritmo de Dijkstra. Mas esse tópico, né, de busca em grafos já é um tópico mais teórico, né, com o seguinte sentido: como que a gente pode verificar se um dado valor está num grafo, está entre os vértices do grafo, né? Como que a gente vai fazer varredura entre os vértices de um grafo na busca de um elemento em específico? Tá? Bom, vocês reparem aqui, né, que da forma matemática que a gente definiu esses grafos, né, como que eu estou usando eles aqui, né, os vértices sendo uma lista, né, até meio bobo de falar isso, né, só soltar lá e falar o vértice em lista, se for true, então ele tá, senão não tá. Só que assim, essa representação ela é mais didática, né, porque nem sempre a gente vai ter um grafo bonitinho, né, dado com seus conjuntos de vértices e arestas. Às vezes a gente vai ter uma matriz, ou às vezes a gente vai ter uma lista de adjacência, e nessa lista a gente vai ter uma lista encadeada, né, com um vértice puxando o outro. Então, pode ser que a gente não tenha de fato um conjunto de vértices para analisar se o nosso vértice está lá ou não. A gente não tem uma lista, né? Pode ser que a gente tenha ponteiros, então a gente vai precisar saber pular de um nó para outro, né? De forma muito parecida com o que a gente fazia em árvores, né? O que a gente fazia em árvore com percurso, né? Que aqui não chega a ser bem definir bem um percurso, né? Porque não tem muito um começo e fim, mas a gente pode ver como um percurso, né? Eu até coloquei aqui, né, uma definição de percurso em grafo, né? Cometendo aqui um abusinho de linguagem, mas é algo muito parecido com o que a gente fazia com percurso em árvore. E assim, existem duas formas de se fazer busca entre os vértices de um grafo, né? A primeira que a gente vai analisar aqui é a busca em largura, né? Como que a gente vai definir o roteiro de visitação dos vértices de um grafo, tendo essa técnica busca em largura, né, como orientação. Bom, a ideia, gente, é que a gente vai ter um grafo e eu vou tomar um vértice como inicial, não interessa qual que é, né, como sendo o source ou a raiz, né, da minha varredura. Eu tenho que começar em algum vértice. E como que a gente vai ir passando de um vértice para outro até chegar no final? Bom, a busca em largura diz o seguinte, que a gente vai ordenar, né, visualizar esse grafo dessa forma aqui, que a gente consiga colocar os vértices em níveis, de forma muito parecida com o que a gente fazia nas árvores. Lembra que nas árvores também tinha níveis? Destacando, né, claro que isso daqui não é uma árvore, né? Vocês reparam que isso aqui não é uma árvore, tem um ciclo aqui, né? Então aqui tem outro ciclo, um monte de ciclo. Então com certeza esse vértice, esse grafo aqui não é uma árvore, ok? Então uma ideia é a gente simular esses níveis, né, e ir variando de acordo com os nós do mesmo nível. Então a gente vai começar na raiz, vai passar para o próximo nível, né, que são os vértices adjacentes a essa raiz. A gente vai visitar todos eles e depois a gente vai passar para os adjacentes a esses vértices e vai visitar todos eles também, ok? Então, antes da gente passar para o próximo nível, né, para o próximo nível de adjacência, a gente vai ter que visitar todos os vértices adjacentes à minha raiz.
Depois a gente vai visitar os vértices adjacentes aos vértices adjacentes. E aí a gente vai ter que visitar todos eles. Hora que acabar todos os vértices adjacentes dos vértices adjacentes da raiz, aí a gente vai passar para o próximo nível, né? Que são os adjacentes dos adjacentes dos adjacentes da raiz. Ok? Então essa é a ideia. Por isso que é em largura, né? Porque a gente vai correr aqui por largura. A gente vai correr de uma extremidade horizontal a outra do vértice antes de descer o nível. Ok? Por isso que é busca em largura, ou Breadth First Search, BFS, né? Eu vou até colocar aqui BFS, que é uma sigla muito utilizada na computação. O pessoal fala muito de BFS. Ok? Então, tem muitos algoritmos para se controlar isso daqui, tá? Para se fazer isso. Eu vou trazer um deles aqui, né? O algoritmo clássico de BFS, que faz o controle da varredura por fila, tá? Quem aí estava se perguntando, né, para que usa fila ou pilha na vida? Aqui a gente vai ter uma boa ideia, né? Se é que a gente já não teve, né? Porque só nessa aula a gente já usou fila, na verdade fila de prioridade, né? A gente já usou a fila de prioridade, agora a gente vai usar uma fila comum e no outro método de busca a gente vai utilizar pilha, tá bom? Então a gente já usou a fila de prioridade e aqui a gente vai usar uma fila, né? A ideia então é a seguinte: a gente vai visitando os vértices, vai enfileirando os vértices adjacentes a esse vértice e cada vértice que a gente vai analisando nessa fila, a gente vai enfileirando também os vértices adjacentes a ele. Tá? E esse controle, né, com essa estrutura de dados, vai simular exatamente essa descida de nível em largura. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no código. Lembrando, né, que eu no mesmo sentido aí do algoritmo de print Dijkstra, eu não vou colocar aqui uma classe pilha, uma classe fila, tá bom? Minha fila, como a gente está no Python, né, minha fila é uma lista. Ok? Aí eu só coloquei aqui os dois métodos push e pop e boa. Tá bom? Dado uma lista, faz o push e faz o pop dessa lista aí. O push você coloca na parte mais à esquerda. O pop você tira da parte mais à direita, que é quem está lá há mais tempo. Tá certo? Então a gente acaba fazendo uma rotação anti-horária aqui nessa estrutura. E simula perfeitamente uma fila. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é o seguinte: a gente também vai guardar, né, a distância. Eu acabei não falando, mas a gente vai guardar nesse algoritmo a distância de cada nó para a raiz. Então, por exemplo, isso para deixar claro qual que é o nível dos vértices, né? Então, por exemplo, o B, o C, o D, o E e o F, eles vão ter distância 1 do A. O G, o H, o I, o J, o K, o L, o M e o N, eles vão ter distância 2 do A. E assim por diante. Só para ajudar a gente a controlar o nível que esses vértices estão. Tá certo? Então, o que eu vou precisar? Olha, eu vou precisar, para fazer esse algoritmo, do grafo G, do meu vértice raiz, né, do source, do valor que eu estou procurando, né, para ver se esse valor tá no grafo. E aí eu vou começar o algoritmo, né, pegando as componentes do grafo, né, o conjunto de vértices, de arestas e a função peso, se tiver. E inicialmente eu vou supor que o valor procurado não exista. Aí eu vou criar 3 dicionários aqui. Um para distância. Cada vértice vai ter um valor, né, desse dicionário, que nem eu falei para vocês, guardando a distância da raiz. O predecessor. Falando, né, da onde que esse vértice veio. Quem que é o predecessor desse vértice nesse processo. E um dicionário, gente, chamado cores. Que ele quer? Que ele vai controlar? Ele vai controlar se eu já considerei o vértice, se eu já anotei ele, ou se ele ainda se esse vértice ainda não foi explorado. Tá bom? Eu vou fazer isso com 3 cores. O branco é que ele ainda está esperando ser visitado. O cinza é porque ele já foi enfileirado, mas ele ainda não foi anotado. E o preto
é porque ele já foi anotado, já foi enfileirado, já foi visitado, já foi feito tudo. Tá bom? Esse conjunto de cores aqui é muito clássico nesse algoritmo, tá? Por isso que eu decidi manter, em vez de trocar, né, para visitado, enfileirado, né, colocar esses status. Então, esse branco, cinza e preto é bem famoso nesse algoritmo aqui. Então, o branco é para quando ainda não foi visitado, o cinza é para quando ele ainda não foi anotado, mas já foi enfileirado, e o preto é para quando ele já foi visitado, enfileirado e anotado. Ok? Então, temos aqui o dicionário para anotar essas cores, né? Então, no começo, a gente vai considerar que todas as distâncias são zero, são infinito, tá? Então, tá todo mundo infinitamente longe. Os predecessores a gente vai colocar vazio em todo mundo. E as cores a gente vai colocar branco, né? Porque ninguém foi visitado ainda. Então, todo mundo vai ficar com branco. A distância da raiz vai ser, para ela mesma, vai ser zero, né? Então, a gente já coloca zero aqui para ela. E como a gente vai começar na raiz, eu já vou colocar cinza aqui para ela. Tá bom? Porque eu já vou enfileirar ela. Crio a fila vazia. A lista de visitação aqui também, né? Eu vou até tirar daqui para não causar confusão. A lista de visitação tá vazia, não visitei ninguém. E eu já vou dar o push, né, da raiz para essa fila. Tá bom? Então já vou enfileirar a raiz. Vocês reparem que, diferente dos algoritmos que a gente viu até agora, isso daqui é uma fila normal e não de prioridade, tá? Só para deixar isso claro. Então a fila começa vazia e eu enfio a raiz na fila. Então só tem a raiz lá. Enquanto tiver gente nessa fila, né, enquanto tiver vértice para eu analisar, eu vou ter que fazer o seguinte. Pega o indivíduo que está há mais tempo na fila e analisa seus adjacentes. O que eu vou fazer com os adjacentes desse vértice que foi desenfileirado? Se ele ainda não foi visitado, a gente vai fazer o seguinte. A distância desse vértice vai ser a distância do anterior mais 1. Você repara que isso sempre vai funcionar, né? Porque como eu vou começar na raiz, né? A distância da raiz para ela mesma é 0. Como eu vou somar 1, todos os vértices que são adjacentes à raiz ainda não vão ter sido visitados, então todos eles vão ficar com 1 na distância. Os próximos vértices já não vai ter mais infinito, né? Porque vão ser vértices adjacentes aos adjacentes. Então essa distância aqui ela vai acumulando. Tudo bem? Conforme a gente vai descendo o nível. O predecessor desse vértice adjacente é o V, né? É o vértice que eu acabei de desenfileirar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou enfileirar esse vértice adjacente, vou colocar ele na fila. Então ele vai estar cinzado, eu cinzei ele e soquei ele na fila. Tá bom? Então eu vou fazer isso daqui para todos os adjacentes. Na hora que acabar, eu verifico, o valor procurado é esse vértice que eu desenfileirei? Se for, a gente já classifica o existe como true. Como o vértice V já foi desenfileirado, né? Eu fiz o pop dele aqui. Então eu vou colorir ele de preto, porque ele já foi visitado, já foi anotado, já foi considerado, já foi feito tudo. Então pinta ele de preto. E aí eu já coloco, né, lista de visitação. E aí eu coloco aqui para anexar o V nela, tá? Porque foi o vértice que a gente visitou. Tudo bem? E é isso, gente. O algoritmo inteiro é esse. A gente vai enfileirando os adjacentes e desenfileirando quem está há mais tempo na fila. Conforme o vértice vai sendo desenfileirado, ele vai sendo anexado à lista de visitação. Tá certo? Esse é o algoritmo, o famoso algoritmo BFS. Ou Breadth First Search. Tudo bem? Então, deixa eu só jogar ele na memória. E agora vamos fazer um exemplo aqui com um grafo G de 7 vértices, né? Do A até o G. Então, como que esse algoritmo vai começar, né? Bom, o vértice vai estar o grafo vai estar com todo mundo branco, só que a raiz vai ser o meu A, né? Vai ser o A. E para a raiz, já vou adicionar lá na fila, né? Então esse vértice já vai ser cinzado, né? Você repara que já ficou cinza. O que eu faço agora, né? Você vem aqui e repara, né? Coloquei o vértice lá. Eu vou ver para todos os seus adjacentes
Se a cor dele for branca, então você atualiza a distância, fala que o predecessor é o que você acabou de desenfileirar, e o mais importante, cinza eles e coloca eles na fila. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. E sempre que eu faço um pop, eu já vou pintar esse vértice de preto. Tudo bem? Eu posso até colocar essa parcela do código aqui para ficar mais claro. Então eu dou pop na fila, vejo se o valor tá procurado está lá, já pinto esse vértice de preto, já coloco ele na lista de visitação. Tudo bem? Depois eu analiso os adjacentes, então. Acho que assim fica mais clean. Então a gente vai começar no A. Enfileirar, a gente vai lá e enfileira o A. Então o A está cinzado. E agora vamos considerar o A. Considerei o A. Né? Então eu vou tirar o A da fila. Né? Tiro o A da fila. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os adjacentes do A. Que vai ser o B, o C e o D. Então o B, o C e o D estão inseridos aqui na fila. Tudo bem? Então tá aqui o B, o C e o D. Eles estão cinzados, né? Ficaram cinza. Então tá bom. Como o A foi removido da fila, eu vou partir do D, do C e do B. Então, tô aqui, D, C e B. Agora eu vou dar pop no B, né? Que é o elemento que está aqui há mais tempo, né? É o que está mais à direita na fila. Quando eu dou pop nele, ele fica preto. E agora eu vou considerar a inserção dos adjacentes ao B, que ainda são brancos. O adjacente ao B, que ainda é branco, é o E. Então, eu vou adicionar o E na fila. Eu adiciono sempre à esquerda, né? Então, o E veio parar aqui. Tá certo? Então, agora a minha fila ficou E, D e C, sendo que o A e o B estão pretos, o C, o D e o E estão cinzados. Quem que eu vou analisar agora vai ser o C, que é o elemento mais à direita da minha fila. Então, o meu C vai ficar preto. E quem que são os adjacentes ao C? Que ainda são brancos. Vai ser só o F. Né? Então, eu venho aqui no F, pinto ele de cinza e adiciono ele na lista. Na fila, desculpem. Então, a minha fila, como eu arranquei o C, vai ficar o D, o E e o F. Certo? Quem que eu tenho que considerar agora? Agora eu vou considerar o elemento mais à direita, né? O que está lá há mais tempo, que vai ser o D. Olha ele aqui, vai ser o D. Então, o D vai ficar pintado de preto. E que eu vou ter que fazer? Analisar quem são os adjacentes ao D que ainda estão brancos. E não vai ser nenhum, né? Ele não tem adjacente branco, né? Então, eu não faço nada, deixa quieto. O D saiu, fica o F e o E. Quem que eu vou analisar agora? Eu vou analisar o elemento mais à direita, que vai ser o E. Então, o E vai ficar preto e a gente vai precisar analisar os adjacentes ao E, que são brancos. Quem são os adjacentes ao E que são brancos? Ninguém. Não tem nenhum. Tá certo? Então, o E simplesmente sai da fila e acabou. E agora, quem sobrou? Sobrou o F. Então, a gente tira o F da fila e analisa, né? Por isso que ele ficou pintado de preto, e analisa quem são os filhos do F que são brancos. No caso, vai ser o G, né? Então, o G vai ser adicionado à esquerda da fila, né? Então, ele vem para cá na fila, o G. E, finalmente, a gente vai analisar o G. Pinta ele de preto e vê quem são os adjacentes ao G que são brancos. Não tem ninguém. Então, como ele foi retirado da fila, porque ficou preto, né? Acabou. Na fila não tem mais ninguém, acabou o método. E qual que seria a ordem de visitação aqui? Bom, a gente começou no A, depois do A foi pro B, depois do B foi pro C, depois do C foi pro D, depois do D foi pro E, depois do E foi pro F e depois do F foi pro G. Então vocês reparem que esse grafo aqui foi sendo pintado de preto, né? Por níveis, né? Primeiro nível a raiz, segundo nível os adjacentes à raiz, depois no terceiro nível os adjacentes aos adjacentes à raiz e no último nível os bisnetos aqui do A, né?
os adjacentes aos adjacentes aos adjacentes da raiz. Ok? Então vocês percebem que esse controle aqui feito pela fila, né, ele simula exatamente essa visitação em níveis, né, ou visitação em largura. Tá certo? Então vamos executar. Esse aqui é exatamente esse grafo que está desenhado aqui, tá? Vamos executar o BFS e vamos ver qual que é a lista, qual que é a ordem da lista de visitação. Então, primeiro foi o A, depois o B, depois o C, depois o D, depois o E, depois o F, depois o G. Ok? Do jeitinho que ele tá representado aqui. Tá bom? Então essa foi a busca em largura, né? Ou BFS. Tá certo? No próximo vídeo, então, eu vou mostrar como que funciona a busca em largura. Tá bom? Então, forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo.